Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um IBAPcast, agora com o convidado, nosso presidente do IBAP Goiás. E lembrando do nosso oferecimento, nosso patrocinador, o CREA Goiás. Hoje nós estamos aqui com o Luciano, ele vai se apresentar. Nós vamos começar pela quem é o Luciano hoje e vamos regredir até o Luciano criança. Vamos falar de parte técnica, comercial e um pouco de parte pessoal. Luciano, por favor, se apresente e vamos começar. E aí, Gabriel, tudo bem? Bom, engenheiro agrônomo Luciano Orlando, atualmente presidente do IBAP Goiás, né? E um apaixonado por avaliações, perícias, enfim, essa área toda que o IBAP abrange. Beleza. Luciano, conta pra gente, inicialmente, como que é ser o presidente do IBAP Goiás? Quais são as atribuições e, principalmente, as responsabilidades que estão no cargo? Rapaz, você ser o presidente do IBAP Goiás é uma responsabilidade muito grande, porque você representa os engenheiros e arquitetos que se ocupam da arte de engenharia de avaliações, de engenharia diagnóstica, de engenharia legal, né? E tem que ter uma interface muito grande com o CREA, com as outras associações, porque querendo ou não, as associações de classe como o IBAP, são o braço direito do CREA. E a responsabilidade principal dessas associações é levar os anseios dos profissionais ao conhecimento do CREA, né? Entendeu? Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo em normas técnicas, em eventos, em notícias, né? E também aos anseios dos profissionais. E por aí vai. E ser o presidente, o que ele te demanda em questão de tempo, em questão de conhecimento, em questão de network? Quais são as responsabilidades que o cargo lhe exige? Não tem como você quantificar o tempo, né? Mas aproximadamente aí uns 20% da tua hora útil você demanda com atividades do IBAP, né? E lembrando que é uma atividade não remunerada, você faz isso como um pagamento para a sociedade. No que ela te transfere, você diz, bom, deixa eu retribuir de tal forma, né? E trabalhar em prol da engenharia, trabalhar com o que você gosta, realmente não tem preço e não precisa pagamento, né? Eu acho que quando você se empenha com uma coisa, né, você não pode estar criticando os outros. Ou você faz, ou acata o que os outros fazem. Eu prefiro fazer, tá? Então, pela segunda vez já presidente do IBAP Goiás, né? Esse pedido veio do IBAP Nacional, né? Então, estamos aí. Contribuindo com a sociedade, contribuindo com o Instituto e contribuindo com a boa engenharia. Pelo IBAP Nacional, você acabou de falar pra gente que veio do IBAP Nacional, que também estava no IBAP Nacional, um cargo lá dentro. Quais são as atribuições, o que você viu lá dentro, o que você trouxe dessa experiência do Nacional para o Regional? Veja bem, eu já fui uma vez presidente do IBAP Goiás, 3 vezes vice, né? E aí a hora que eu resolvi descansar, ser conselheiro, o Cobreap veio para Goiás e eu fui diretor executivo. Passado o Cobreap, foi uma monstra experiência. Falei, bom, o que eu tinha de ver em Goiás, eu já vi. E logo após o Cobreap, eu fui convidado para assumir o cargo de diretor de projetos especiais no IBAP Nacional. A princípio eu não sabia o que era isso. Quando eu assumi, eu fui ver que é o Coringa, é o pau para toda obra. Entendeu? Tem uma coisa nova. Diretor, se vire. Isso foi na gestão passada, né? Na atual gestão, eu continuo no IBAP Nacional como conselheiro fiscal suplente, né? E acumulando também o cargo de presidente do IBAP Goiás agora. Eu fui lá para aprender, justamente com essa experiência do todo, do sistema nacional, trazer esse aprendizado para Goiás. Esse foi o intuito. Uhum. A ideia dessa logo que a gente está vendo aqui, creio que ela passou pela sua mão. Como é que foi a criação, a gestão disso, a compatibilização com todos os IBAPs para poder ser aprovado
em conjunto e todo mundo adotar isso daqui, porque eu lembro que era, não vamos utilizar a palavra bagunça, mas era completamente diferente de um para o outro. Essa logo foi uma das coisas que veio, eu fazia parte da diretoria de marketing, né? E isso veio pela diretoria, foi uma coisa que veio para a gente e acabou que eu meio que puxei à frente a solicitação do vice-presidente de marketing. Daí nós começamos um projeto anterior com uma outra ideia que começou e não foi muito bem aceita. Você tinha visões muito diferentes, né? Porque era uma alteração assim muito drástica, muito de vanguarda da marca. Então, a ala mais conservadora do IBAP achou por bem a gente não se distanciar tanto do que já tinha, né? Daí começou a trabalhar nesse segundo modelo. Enfim, esse projeto todo demorou mais de um ano para ser aprovado, mas eu acho que ficou interessante, ficou legal. Eu acho que ficou lindo essa logo aí, a ideia de azul com a bandeira do Brasil, verde e amarelo. Ficou assim, realmente inovador e ao mesmo tempo ele remete ao que já existia. Sim. Eu vejo que tem isso daí. Porque você tinha antes, a principal característica, antes a Minerva estava virado para o lado direito, como se estivesse de costa para o IBAP. Essa nova, desculpe, para o lado esquerdo, como se estivesse de costa. E nós viramos elas para o lado direito, como se estivesse olhando então o IBAP. Essa acho que foi uma das principais alterações. E faz diferença, né? Quando você olha logos e a gente fala, por exemplo, de mercado, a Gigante Mundial, por exemplo, a gente tá falando de tênis. Já veio na sua mente um símbolo. A gente nem falou o nome, mas eu tenho certeza que o símbolo já vem na sua cabeça. Então, essa ideia de logos, de chamativo, ou alguma coisa que se assemelha, ou cores, ela é bem visível e ela tá a todo momento, né? Aquele simples, como é que eu vou te falar assim, um Vzinho, ou um X, ou um círculozinho, já remete a alguma coisa, ou uma cor mais destacada, bem diferenciada e completamente enraizada na cultura e na experiência e na marca. Isso daí faz completamente sentido, né? Isso aí força e reforça quando a gente vai levar, por exemplo, para os TJs, para alguns outros conselhos, tribunais do trabalho, tribunais regionais, tribunais federais. A ideia de valorização e fortificação dessa marca faz sentido também com a visualização, né? Você está correto. E da onde veio isso tudo? Com a logo antiga, né, você tinha uma meia dúzia de logomarcas distintas, diferentes, em termos de IBAP nacional. Então, houve realmente a ideia dessa alteração veio no fortalecimento da unificação da marca. Tá? É um IBAP no Brasil todo, certo? Então se criou uma logo para o IBAP nacional e através dela as derivações para os estados, ainda aonde só o que muda é a sigla do estado, mas mesmo a fonte de letra, enfim, que é para você olhar e dizer, não, esse é o IBAP, é um IBAP unificado a nível nacional, né? O que antes não era bem assim, tá? Como dizem, junto e misturado. Junto e misturado, cara. O Luciano, hoje em dia, ele desenvolve quais atividades? O que está na pauta do Luciano? Bom, o Luciano trabalha como perito e assistente técnico judicial, né? E também tem uma PJ especializada em desapropriações de servidões, certo? Uma das poucas empresas que já atuou em unidades de conservação, eu tinha um contrato com o ICMBio de 7 anos. Discorra sobre essas unidades de conservação em específico. Vamos lá, unidades de conservação. Basicamente são parques de conservação da natureza. Tá? Nesses 7 anos, eu trabalhei um ano regularizando a Serra da Canastra, um ano no Parque do Caparó, que é divisa Espírito Santo, Rio e Minas, onde tem o Pico da Bandeira, mais um ano em Cavernas do Peruaçu, que fica em Januária, mais um tempo na Rebio da Mata Escura, que fica em Jequitinhonha, e no Pará também. A do Pará foi mais legal. Conta sobre o Pará. 6 meses de barco. Tá? Barcão, virou um ribeirinho temporário. Barcão. Ribeirinho efêmero. Acampamento montado, cozinheira, topografia,
né, avaliadores, e os outros 6, então, montava aquele acampamento sem internet, sem nada, 3 semanas no campo e 1 semana na cidade compilando e descarregando dados. Depois, quando passou as chuvas, por terra, lembrando que mesmo na época da seca, 280 quilômetros da cidade, nós demorávamos 18 horas para fazer. Ave Maria! Mesmo esquema. Tá? 3 semanas lá, sem internet, sem nada, e depois voltava para a cidade compilar. Esses trabalhos de CMBio aí, a gente fazia o processo administrativo todo. Cadastro, buscas cartoriais, cadeia dominial, georreferenciamento e avaliação. Fundiária, topografia e avaliação. De ponta a ponta, entregava o processo administrativo montado. Terminado esse trabalho, em paralelo com ele também, trabalhos no setor elétrico, né? Servidões administrativas de linha de transmissão e implantação de hidrelétricas. Nisso aí tudo passaram de 2.000 processos administrativos, né? Montados. E atualmente estou 1 ano na Goinfra como coordenador de desapropriações, da gerência de desapropriações, né? Ajudei a organizar a gerência, formatei equipe, enfim, né? Foi um bom trabalho. Eu nunca tinha trabalhado com estradas, então fui lá ver o que era. Um trabalho interessante. Chamou, recrutou, treinou, deixou pronto. Deixei pronto. Então a missão está cumprida. Deixa eu voltar para cá, que é o que eu gosto de fazer, tá no campo e tá olhando. Como a gente diz, uma vez que você tem a veinha, foi picado pelo campo, você dificilmente sai. Você pode dar um tempo, mas você gosta de estar no campo, você quer ir lá de vez em quando, você quer dar uma voltinha, você quer ver o que está acontecendo, você sempre quer visualizar o projeto por inteiro, por completo, não nas suas peculiaridades, né, de cada proprietário, mas você quer ver ali por alto o que está acontecendo e o que você vai mexer. Lógico, tem 2 coisas. A não monotonia, Sim. de você estar mesclando o escritório com o campo, olhando as 2 coisas, assimilando conhecimento, né, nas 2 partes do trabalho, e com isso você vai enriquecendo o teu conteúdo e o que você pode desenvolver para frente, né? Então a rotina, a monotonia me incomoda um pouco. Eu tenho que estar em movimento e absorvendo esse todo e vendo as 2 partes da coisa. Entendeu? Nossa, se você me colocar todo dia em ar-condicionado e computador, eu fico louco. Eu tenho que ver um pouquinho de barro, um pouquinho de... Alguma coisa tem que me distrair, porque não dá. Ar-condicionado e computador todo dia acaba com o peão. Não dá, não. Dá. Nessa nova empreitada sua de parte de rodovias, que você acabou de falar que viu, o que você mais absorveu, entendeu, viu de novo, falou assim, olha, isso daqui dá para replicar para outras áreas, dá para mexer com servidão nessa área aqui? O que você mais gostou e o que você falou, não, isso daqui não concordo? Bom, a legislação da desapropriação de servidões basicamente é a mesma. Muda as peculiaridades do trabalho. O que você vê, servidão e rodovia, você não vê. Uhum. Você vê desapropriação. Mas aí tem umas nuances, e que me interessou bastante, foi o processo, as minutas de DUP, de Declaração de Utilidade Pública, que o meu departamento produzia. Então você vê as nuances do perímetro, como que tem que montar essas declarações, os memoriais descritivos, as amarrações. O que era novo para mim? O estaqueamento das rodovias, os memoriais descritivos do todo aliado ao eixo da rodovia, né? E também uma coisa que para mim foi novo, é que tem uma instrução que até então eu desconhecia, uma instrução dos departamentos financeiros públicos, né, dos tribunais de conta, que o ente expropriante público, ele não pode comprometer mais de 70% do seu estoque de precatórios. Isso eu não conhecia, porque eu sempre trabalhei do outro lado, né? Então, para você gerar uma declaração de utilidade pública,
Primeiro você tem que fazer todo o caderno de preços, todo aquele trabalho prévio de cadastro, né, de valores, ou seja, planta genérica de valores, enfim, aquela avaliação em massa que vai nortear os trabalhos, né? Então isso para mim foi uma informação nova, né? Não o trabalho em si, de você fazer a formatação dos valores, né? Mas essa informação do Departamento de Economia, tá? E, enfim, e eu gosto tanto dessa área, é a minha praia, desapropriação e servidões, que eu acabei me tornando professor nisso aí, né? Em pós-graduações, enfim. E acabei desenvolvendo também um trabalho agora, que até então inédito no Brasil, né? Que determinei um método de determinação de coeficiente de servidão em APPs de hidrelétricas, por lago de hidrelétrica. Tá? Foi uma demanda profissional que veio e eu acabei fazendo uma adaptação da metodologia para atender o contratante. Falei, não, para lá, deixa eu determinar isso de uma outra forma que eu entendo mais adequado. E aí fazer a devida publicação, submeter ela a uma banca, né, para poder apresentar e ver ali os detalhes que poderiam ser contribuídos, corrigidos, alguma coisa assim nesse sentido. No resultado final, você gostou? Gostei do resultado, fiquei muito satisfeito com o resultado final, que se concretizou na minha avaliação, mas o que eu achei mais interessante é o seguinte, que não só o meu orientador, mas também outros papas que participaram da banca, disseram para mim, Luciano, o seu trabalho mudou o nosso modo de pensar. Entendeu? Show. 2 avaliadores e 2 profissionais que eu considero demais, né? E quando você muda o modo de pensar de um mestre aí, eu acho que o resultado valeu a pena. Essa é a melhor retribuição. E uma coisa que a gente, pelo menos eu, né? Eu tinha visto muito pouco, era servidão em área de APP, de lago, que geralmente eles fazem desapropriar a parte de APP, né? Já que eles vão tanto ali no espelho, mas eles fazem APP como desapropriação também. E a instituição de servidão, ela é cabível, mas ela não era praticada, né? Então, assim, é algo... Não é novo na legislação, mas é novo na praticabilidade. Do que eu vi desses empreendimentos que eu assisti, dessas 3 hidrelétricas, foi o primeiro trabalho no Brasil. Tá? Então, e você não tinha metodologia. E da onde veio isso? Justamente de um anseio dos proprietários. Não foi uma imposição da concessionária, né? Durante as audiências públicas, você tinha proprietários que não queriam perder ou temiam perder o acesso à água. De sedentação de animais, primeira coisa. Sedentação de animais, uma região pecuária. Sim. Né? Então começou a se debater como tratar isso, né? E uma das alternativas, então, em vez de desapropriar a APP, instituir servidão. Né? Com isso, você tem aí um partilhamento de ônus entre empreendedor e proprietário, né? Mas que partiu, por incrível que pareça, dos proprietários e não da concessionária. Interessante, né? Você poderia... inicialmente, a gente pensaria que partiria do empreendedor, não dos afetados, né? No caso aí dos proprietários desses imóveis. Vamos partir vamos para avaliação. Na avaliação de tudo que você já viu, que você gosta de fazer, você falou que gosta de desapropriações, servidões, o que você já viu assim de interessante? Um caso peculiar, um lugar que você foi, que você tem uma história, que você viu alguma coisa e falou assim, olha, realmente esse lugar que me chamou a atenção era um lugar que talvez eu moraria. O que seria mais ou menos esse trabalho? Bom, nisso tudo aí, um trabalho fantástico para mim foi Serra da Canastra. Ficar 1 ano na Canastra foi perfeito, né? E não só em modo de trabalho, mas em lazer também. Como eu ando de moto, nossa, eu trabalho lá, é o paraíso das trilhas. Então eu trabalhava a semana inteira. Jogaram o pinto no lixo. E final de semana eu ia fazer minha trilha com a minha moto no mesmo lugar que eu trabalhava. Não é porque tinha aquela gas lá? Tinha gas, fazia off-road, enfim.
né? Então foi um paraíso. Mas gostei demais da canastra, cara. Gostei demais. Comi queijo pra caramba. Os Uhum. visuais fantásticos. Queijo, doce de Clima, leite, clima cachoeira. perfeito, perfeito, cachoeira. Eu amei canastra. Foi o melhor trabalho que eu já fiz até hoje. Qual município lá que você fala assim, não, esse município aqui vale a visita, tem que fazer isso daqui, o que que você indicaria? Olha só, canastra você tem dois lados, basicamente, né? Uhum. Você tem o lado de São Roque de Minas, que é onde eu fiquei, e você tem aquela margem ali de Capitólio, Nossa Senhora do Já Glória, pro final ali pro rumo do lago. já pro rumo do lago. Ele margeia a Aham. canastra, margeia o lago, né? Eu gostei muito de São Roque. Achei uma cidadezinha peculiar, um povo acolhedor, entendeu? Boa de Culinária morar. boa. Culinária excelente, cara, excelente. Você vai nos restaurantes, né? Você tem o fogão a lenha, Uhum. que você vai, se serve, e daí você tem uma cozinha anexa, que é onde estão os queijos e os doces. Tudo regional, perfeito, perfeito. Você come muito bem, os passeios são bons, você tem bons guias, né? Então é uma delícia, é um lugar que vale a pena conhecer. O Luciano lá atrás, vamos regredir um pouco aqui. A gente falou do Luciano atual, vamos falar do Luciano um pouco para trás. O Luciano, no início de carreira, o que que o Luciano fez, o que que o Luciano pensou que ia fazer, sair da faculdade? O que que você falou? Ah, eu quero trabalhar com isso, mas acabei indo para lá. O que que aconteceu? Bom, eu me formei comecinho dos anos 90. Nunca tinha ouvido falar numa avaliação, numa perícia, Como é que nada você caiu disso. nisso? Eu caí de paraquedas, tá? Eu me formei, vim morar no sertão de Goiás, né? Sertão mesmo. E um juiz amigo do meu pai, que pescava com meu pai, disse: Olha, Luciano, eu tô precisando de uma perícia. Eu falei: O quê? O que que é isso? Aí diz ele: Não, vem aqui no fórum, na minha sala, vamos tomar um café e eu te mostro o processo. Abri o processo, teve paciência. Uhum. Eu falei: Não, isso aí eu sei fazer. Fiz o trabalho na maneira como eu entendia na época, recém-formado. Ele ficou satisfeito. E eu olhei aquilo e falei: É isso que eu quero fazer. Porque até então, como os agrônomos da época, você era voltado para o agro. Eu falei: Não, eu quero ser perito, quero ser avaliador. E comecei a estudar para isso. Comecei a estudar, fazer cursos de curta duração. O que eu achava, eu fazia. E fui virando um autodidata. Chegou uma altura que eu entendi que um imóvel, uma terra vale porque ela gera de renda. Eu falei: Para lá, a base de tudo é solo. Fui fazer uma pós em solos. Aí depois fiz outra pós em avaliações de perícias, fiz outra pós em ambiental, né? E finalmente mais uma outra pós específica em avaliações e perícias rurais. Né? E nesse decorrer aí, 20 e poucos cursos aí de curta duração. Né? Não sei onde vai parar. Não para. Não para, não para. Porque você vai ficando cada vez mais afoito, com mais sede de saber, e daí isso tudo levou também a ministrar cursos, né, a dar aulas, e querendo ou não, essa galera nova vem te empurrando. Oh, e se vem. E se vem, entendeu? Então você tem que estar na frente, eles te forçam. Você está atualizado. O melhor de você transmitir conhecimento, que nunca deve ser guardado, é isso, né? Porque aqueles a quem você transfere o conhecimento, né, auxiliam na tua motivação em continuar aprendendo e continuar desenvolvendo coisas novas. Interessante. E depois disso que você foi, o juiz conversou, você falou, quero mexer com isso daqui. O que mais, além da perícia, da avaliação? Você teve algum CNPJ, montou escritório, deu assistência, que você já mexeu com isso? Como é que foi esse desenrolar do início até o Luciano hoje? Por Bom, onde você já passou? bom, eu me formei, Uhum. tá? Passou a ressaca, eu abri o escritório. Falei: vou abrir. Me credenciei no Banco do Brasil, Projeto? planejamento, projeto, Proagro, na época tinha Proagro, muito Proagro, e eu me estabeleci na região de Posse, divisa com Bahia, então o meu foco era a Bahia, o oeste da Bahia, que estava começando, tinha meia dúzia de fazendas. Me estabeleci ali, então, o carro-chefe era o agro, né? Perícia é uma coisa esporádica, né? E eu
comecei a me consolidar realmente em perícias 10 anos depois. Né? As coisas vieram acontecendo, mas muito lentamente. Então, eu tinha perícia, mas o carro-chefe era o agro. Até 2015, quando eu olhei essa licitação no Instituto Chico Mendes, que era um plano B, falei, não, eu já tenho, vou me candidatar. E virou um plano A, entendeu? Então, de 2015 para cá, eu voltei toda a minha PJ para a regularização fundiária. Avaliações, perícias, enfim. Nesse meio tempo, eu avaliei Banco do Brasil, avaliei Caixa, Sicredi, BNDES, fiz bancos, enfim, outros bancos privados, tá? Continuo fazendo, né? Mas o carro-chefe, então, hoje é a engenharia de avaliações em qualquer nível que seja. Basicamente, você atende mais CNPJ. Mais CNPJ, tá? CPF, pessoa física, eu atuo mais como assistente técnico. Aí sim, aí entra o Luciano PF. Sim, mas a minha atuação basicamente é PJ. Até no Tribunal de Justiça, eu cadastrei a minha PJ em função de tributação, certo? Tá? Então eu atuo dessa forma. A tributação PJ é menor do que o PF no TJ. E aí faz sentido você colocar. Sim. Entendeu? Até você tem estados, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul preferem nomear não o perito, pessoa física, mas sim a PJ. E a PJ disponibiliza o assistente conforme a necessidade. Disponibiliza o profissional conforme a necessidade. Eu vi isso acontecer em algumas vezes. Eu achei interessante esse modelo de negócio aí de grandes escritórios serem nomeados. E aí você via que uma vez em uma pessoa, outra vez em outra pessoa, mas era o mesmo escritório. Eu falei, olha, isso daqui é um negócio interessante. Que você consegue uma demanda gigantesca e aí você só vai distribuindo pessoas. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Vamos regredir mais um pouco. Luciano na faculdade. O que você aprontou? Bastante coisa. Era bom de sinuca? Bastante coisa. Rapaz, mais ou menos até metade da faculdade eu apanhei muito. Aquelas matérias básicas lá. Cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, física 3, topografia. Fisiologia, ciclo de Krebs. Rapaz, eu fui... Estatística, você fez quantas vezes? Você fez só uma? 3. Eu fiz 3 também. E hoje trabalho com estatística. Cara, ciclo de Krebs, eu aprendi realmente em 2018, quando eu fui lecionar fisiologia vegetal na UEG. Falei, não, eu tenho que aprender esse negócio. Entendeu? Aí comprova o que eu te falei antes. Que você compartilhar o saber te obriga... Obriga a saber. Obriga a saber. Mas, enfim, mais ou menos até metade da faculdade eu apanhei muito, reprovei muito. Depois eu falei, não, para lá, vamos ter Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. E daí comecei a estudar, tipo, fazer 40, 44 créditos por semana. Entrava 8 horas da manhã e saia 10h30 da noite, cara. Entendeu? Fui correndo atrás e fui alcançando. Não consegui formar com minha turma, mas atrasei um semestre, que para mim tá válido. É ótimo. Um só? Né? Então, tá ok. Mas o que é legal da faculdade? Eu tenho a minha turma de faculdade, nós nos encontramos até hoje. Nossa, isso é bom. Entendeu? A cada 3 anos nós fazemos um encontro. E tá todo mundo lá ainda, agregou famílias, enfim, né? Isso é fantástico. Eu acho que o melhor da faculdade é você cria vínculos, cria irmãos e que não se dissolvem mais. Isso se perpetua. Né? Então, eu acho que é o melhor de tudo. E agronomia, cara, se eu tivesse que começar a recomeçar, diz, o que você quer fazer? Agronomia. Eu sou apaixonado por isso. Entendeu? Eu sou um agrônomo convicto. E tenho muito orgulho de ser agrônomo. Isso é bom. A paixão na atividade desenvolvida ela é fundamental para um excelente trabalho, né? Fazer com amor, igual você falou no início, fazer com amor é outra história. Você ouve muita gente assim, diz, pô, quero estudar uma coisa, quero fazer uma coisa que me dê dinheiro. Qualquer coisa te dá dinheiro. Qualquer coisa. Você só precisa ser bom naquilo. E para ser bom, você tem que amar o que faz. Não adianta você ser um médico
E se com um um açougueiro? advogado, entendeu? E não amar o que você faz e não trabalhar direito. Tá? Então, qualquer profissão dá dinheiro. A premissa é, ame o que você faz, porque isso vai te fazer trabalhar bem e fazer as coisas bem feito. E vai ter, se não der dinheiro, pelo menos vai ter dar satisfação pessoal. Mas a possibilidade de você ter sucesso pessoal e financeiro é amando o que faz. Sim. Regredindo mais um pouco. O Luciano adolescente, como é que foi a adolescência? Quando você morava? O que você lembra? Ensino médio? Então eu vou retroagir mais um pouco para a infância. Bom, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas fui pequeno para o oeste do Paraná, região de Foz do Iguaçu. E eu não aprendi a jogar bola. Para mim era um sacrifício jogar bola. Fazer qualquer coisa com bola, entendeu? Futebol, handebol, vôlei, basquete. Era horrível para mim isso. Nós tínhamos propriedades rurais próximas à cidade, bem próximas à cidade. Né? E o meu pai, os meus tios trabalhavam em conjunto com o meu avô. Todo mundo trabalhava junto. Então eu estudava de manhã, eles iam de manhã para a fazenda, voltavam a almoçar em casa. À tarde, De novo. eu estava na fazenda, entendeu? Ou eu estava dirigindo um trator, ou eu estava andando a cavalo, tá? Então a minha vida foi assim. E quando eu terminei a oitava série, eu falei, pô, agora tem que começar a enxergar as coisas diferente um pouco. Cheguei pro meu pai e disse, pai, eu vou para Curitiba estudar. Né? Meu pai sempre foi um cara fantástico. Disse, meu filho, a tua vida é você quem cuida. Né? E fui estudar no Positivo. Cheguei lá logo no começo do ano, o diretor da disciplina lá já não deu muito certo comigo. Ou eu não, E te estranhou o que eu foi? não me adequei ao sistema. Aí chamaram meus pais lá na escola. Diz, olha, seu filho teve esse problema. O meu pai olhou para ele e falou, olha, o meu filho sabe o que faz. Não precisa você me chamar aqui por disciplina dele. Você trate com ele. Tá? Lá em casa, eu sou mais velho de 3 irmãos, mas todos nós sempre fomos criados com responsabilidade. Você fez, assuma. Tá? E esse foi o caminho dos 3 irmãos. Todos saíram fazer segundo grau fora, se formaram, né? E tocam suas vidas. Então, nós sempre fomos conduzidos com responsabilidade, assumindo as coisas que nós fizemos pelos meus pais. Tá? Então, cara, eu agradeço muito pelo meu pai, pela minha mãe, pela família toda, né? O meu avô era um cara fantástico, os meus avós, então... isso tudo foi bom demais. E voltando, eu queria... Rapaz, e aí, a minha ideia era ser veterinário. Eu fiz 2 vestibulares de veterinária e um de agronomia. E passei nos 3. Oxi. E todo mundo dizia pra mim, não, você não vai passar, você não vai passar. Eu falei, vou. E passei nos 3. E do nada, tá? Eu passei na Federal do Paraná, passei na Estadual em Santa Catarina, em Lages, e passei em Passo Fundo, que era particular. A única particular que era agronomia eu resolvi fazer. Na hora da matrícula, eu falei, vou fazer essa. Dou graças a Deus. Dou Pela graças escolha. a Deus pela escolha. Tá? Outra disse, eu vamos ser agrônomo. Uma luzinha falou assim, opa, é aqui, filho, vem. Deixa eu iluminar esse menino. Vem pra cá. Vem pro lado... como é que é? Não é o lado negro, mas vem pro lado da luz. Nesse sentido aí, se a gente voltou lá atrás, a gente trouxe o Luciano da infância, da adolescência, da faculdade, início do profissional até o Luciano que ele é hoje. O que o Luciano ele tem a falar para alguém que está recém-formado, para alguém que está iniciando de carreira? O que é o conselho que você dá? E ao mesmo tempo, o que você daria para uma pessoa que está pensando em entrar no IBAP? Primeiro, uma pessoa que está iniciando na vida profissional e a outra que está pensando em vir para o IBAP. Então, vamos lá. Eu acho que quando você está iniciando a vida profissional, tá? Você pode ter uma linha, diz, ó, eu quero seguir por esse caminho. Mas nem sempre você tem essa visão ainda do que você quer fazer profissionalmente.
Outro detalhe que você tem que ver a porta que vai abrir. Né? Então, às vezes você não consegue escolher muito. Né? Tem que pegar o que vem. E com o tempo você vai ajustando. Conforme vai trabalhando, você vai vendo as outras portas, vai dando uma beliscadinha no outro nicho, entendeu? E vai se autoajustando, certo? Para quem quiser enveredar para essa área de avaliações, de perícias, o caminho é o IBAP. Por quê? Veja bem, o IBAP é a instituição que congrega os engenheiros que ocupam, engenheiros e arquitetos, né, que se ocupam desses assuntos. E fornece, qual que é um dos objetivos do IBAP? Capacitar tecnicamente os profissionais, certo? Para você entrar no IBAP, você tem que provar que você é bom, que você sabe fazer, ou pelo menos você tem noção do assunto. E o IBAP busca, tá? E quando eu falo em IBAP, não é IBAP Goiás, é IBAP como um todo, é IBAP nacional, tá? Um dos objetivos é treinar tecnicamente os profissionais. Por isso que você tem um monte de congresso, um monte de seminário, um monte de curso, né? Você tem vantagens em ser associado, vantagens financeiras. E um detalhe interessante é o seguinte, quando você se associa a qualquer um dos IBAPs estaduais, você entra no circuito IBAP nacional. Tá? Se é associado em Goiás, ok, tem um curso no Rio Grande do Sul, você tem os benefícios, tem os descontos lá. Né? Então, outra coisa, o IBAP é quem atua junto à ABNT na elaboração de normas. Tá? Então, você tem a oportunidade de estar discutindo essas normas, né? Tá discutindo como funciona o assunto. Voltando ao que eu disse no começo, depois que a coisa está pronta, não adianta criticar quem se dispôs a fazer. Oportunidade teve. Oportunidade teve. Vá lá e ajude a fazer. Entendeu? Já a diretoria do IBAP poderia fazer isso ou aquilo. Você é associado, vamos fazer. Né? São atividades não remuneradas, é disposição de tempo. Voltando ao que eu disse no começo, a sociedade nos dá benefícios. Vamos retornar de alguma forma à sociedade. Né? Uma das maneiras é trabalhar em prol da boa engenharia. Né? Doe o seu tempo em prol da boa engenharia. Venha engrossar o corpo, venha contribuir com ideias, venha contribuir com ações. Né? Quanto mais cabeças tiver para pensar, melhor o resultado. Essa é a coisa. Então, engenheiros e arquitetos que queiram trabalhar com engenharia de avaliações, engenharia diagnóstica, né, perícias, qualquer assistências técnicas, qualquer trabalho nessas atividades, venha para o IBAP, venha conhecer o IBAP. Você vai ter várias vantagens. Você vai ter network, enfim, você vai agregar conhecimento. E um detalhe que eu só vi no IBAP. O IBAP não tem concorrência entre profissionais. Você tem uma união de profissionais que trabalham para o bem comum. Né? Então, isso é o que eu acho mais interessante. E quanto mais você se entrosa nessa família IBAP, mais você vai se apaixonando por ela e vai conhecendo profissionais do Brasil todo e trocando ideia, trocando conhecimento. São laços que vão se construindo e fortalecendo a nível nacional. Então, o IBAP, eu estou nele desde 2011, né? É um filho para mim, eu sou apaixonado por IBAP. Tá? E quanto mais eu faço pelo IBAP, mais eu me apaixono por ele. Tá? Eu sou convicto, eu sou um ibapiano convicto, certo? É isso. Muito bom. Você lembra que eu falei que eu ia tocar no coração? Vamos lá. Filhos. Filhos. Bom, eu criei 2 enteados como filhos, né? Então, homens feitos, né? Fazem 5 anos que eu não estou mais com a mãe deles, mas eles me chamam de pai até hoje, certo? É um homem de 24 e um de 33. Não.
que não perdeu o vínculo, tá? Sou avô postiço também, de uma menininha de 5 anos. E para minha surpresa, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, virei pai solteiro aos 54 anos, tá? Uma menina linda. Cara, eu sou família, tá? Sempre fui criado com amor, a minha família toda é muito unida, né? E era uma coisa, eu não tinha filhos meus, criei como meus. E agora, do nada, me aparece uma filha e eu olho para ela, entendeu? É fera, velho. É fera. A menininha é um doce, eu olho para ela, eu me enxergo, ela tá sempre rindo, não incomoda, enfim. Então, não sou mais uma árvore seca, né? Olhava na árvore genealógica da família, o meu galinho estava cortado. Agora não tá mais, agora ele tem um brotinho. É isso aí. Peraí. A gente vê... Quem tem sabe. Quem tem sabe que... Cara, a gente faz tudo. Você tá vendo isso aí. É como você fala, é o brotinho. É aquele nosso ali. Que... Acho que é ali que a gente conhece o que é o amor. Nós temos o livro da família dos Camargos, né? Temos a árvore genealógica bem montada, né? E realmente o meu galinho estava cortado. E eu lembro, meu pai já faleceu. Meu pai faleceu em 2017. Mas não lembro quando antes dele falecer, 1 ano, 2, alguma coisa assim, um tempo antes. Eu conversando com ele, e ele disse: Olha, Luciano, eu tenho 3 filhos. Cada um é único. Um é diferente do outro, nenhum é igual. E continuou a conversa, continuou a conversa. Eu olhei para ele e falei: Pai, eu tenho quase 50 anos. Ele olhou para mim e disse: Mas você ainda, para mim, continua criança. Ainda é meu filho. Não muda. Entendeu? Então, o que eu sinto hoje é do meu pai ter falecido antes de conhecer minha filha. Tá? Mas eu acho que quando ele tiver, ele tá olhando. Certeza. Deixa um recado final pra gente aí. Profissional, pessoal, que você quiser deixar pra posterioridade aí, pra ela ver depois também. Cara, pessoal, tá? Não ame os outros como a ti mesmo. Ou seja, não faça para os outros o que você não quer para você. Ame o outro, respeite o outro. Profissionalmente, faça o que você ama, faça o que você gosta. Esse é o caminho para você ter o melhor pagamento de todos, tá? Que é a satisfação pessoal. Eu acho que essas são as 2 coisas que eu penso e como eu toco a minha vida. É isso. Beleza. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui te entrevistando como um presidente, profissional, amigo. E agradecer também aqui ao IBAP e ao CREA por ter disponibilizado esse momento aqui pra gente, esse IBAPcast e esse patrocínio. Então, só te agradecer. Obrigado. É isso aí, garoto. Satisfação é toda minha e feliz de estar aqui. Vambora. Até mais, pessoal. Até o próximo.